Por que os EUA arriscariam um caça furtivo de 100 milhões de dólares americanos apenas para abater um drone de 70 mil dólares americanos? Em plena madrugada, a Marinha enviou seu caça mais avançado para uma missão que parece um exagero completo. Na terça-feira, 3 de fevereiro de 2026, o USS Abraham Lincoln, um porta-aviões da classe Nimitz, navegava pelo Mar Arábico a aproximadamente 800 quilômetros da costa sul do Irã. Como mostra este mapa, um navio porta-drones iraniano lançou um UAV, veículo aéreo não tripulado, dessa posição, enquanto o USS Abraham Lincoln se dirigia para o Estreito de Hormuz. Durante esse trânsito, um destroyer da rede defensiva do grupo de ataque do porta-aviões detectou um míssil Shahed-139 iraniano. Ele voava em um perfil agressivo diretamente em direção ao porta-aviões. Ao contrário de incidentes anteriores, em que mísseis baseados em navios ou sistemas de armas de defesa aproximada foram utilizados, essa interseção foi singular. A operação foi executada pela principal ala aérea do porta-aviões, especificamente por um caça furtivo F-35C Lightning. O combate começou muito antes de o drone ser visível a olho nu. O Lincoln era escoltado por destroyers da classe Arleigh Burke, equipados com o sistema avançado de combate Aegis e o radar SP-Gary-1D. Simultaneamente, um E-2D Advanced Hawkeye estava em voo, fornecendo cobertura de radar além do horizonte. Os operadores de radar detectaram um pequeno contato de baixa observabilidade, movendo-se a uma velocidade constante em direção ao porta-aviões. A trajetória foi sinalizada como agressiva porque não respondeu às chamadas de desescalada padrão e manteve uma rota de colisão com a aeronave de alto valor. O contato foi identificado como um Shahed-139, um veículo aéreo não tripulado, VANT, de média altitude e longa duração, capaz de transportar munições guiadas, estava sendo utilizado como um drone suicida. O comandante do grupo de ataque do porta-aviões optou por interceptar a ameaça a uma distância segura, em vez de permitir que ela se aproximasse do alcance das defesas do navio. Um F-35C Lightning T foi direcionado para o alvo. Utilizando sua avançada fusão de sensores, o piloto do F-35C localizou o drone a quilômetros de distância. O visor montado no capacete do piloto projetou a localização, a velocidade e a altitude do drone diretamente em sua viseira, permitindo que ele rastreasse o alvo através das nuvens e da escuridão. Após a confirmação visual e a constatação de que o drone não desviou o alvo, as regras de engajamento para autodefesa foram atendidas. O piloto recebeu autorização para engajar e manobrar para uma posição de disparo. O piloto disparou um míssil ARRAIM-9X Sidewinder. O míssil rastreou a assinatura térmica do drone, detonando e destruindo a fuselagem instantaneamente. O piloto realizou uma avaliação de danos de combate, confirmando que o drone havia caído na água e não representava mais uma ameaça. O porta-aviões prosseguiu seu trajeto ileso. Por que a Marinha usou um caça F-35C multimilionário para abater um drone relativamente barato, em vez de usar os canhões ou mísseis do próprio navio? A decisão de usar um F-35C em vez das defesas navais se resume à distância e à segurança. Primeiro, a estratégia naval se baseia em um conceito chamado defesa em profundidade, cuja prioridade é engajar as ameaças o mais longe possível do navio. Se um drone for abatido pelos canhões do navio, ele já estará a menos de 3 quilômetros de distância, muito perto para ser considerado seguro. O uso de um jato permite à Marinha interceptar a ameaça a uma distância de 80 a 160 quilômetros, garantindo que, mesmo que a interceptação falhe inicialmente, haja tempo para uma segunda tentativa. Em segundo lugar, um piloto fornece identificação visual. O sinal de radar não permite determinar se um drone está carregando uma câmera ou uma ogiva. Um piloto pode sobrevoar o drone, observá-lo e fornecer informações mais precisas do que apenas um sensor. Por fim, a presença de um caça é uma ferramenta poderosa para a escalada do conflito.
o piloto pode emitir um sinal de alerta e, se o drone o ignorar, a intenção fica claramente hostil, justificando o uso da força. Mas, e se o F-35C errasse o alvo ao se aproximar? Bem, o porta-aviões possui sistemas de armas de apoio aproximado. Ele pode transportar 2 metralhadoras calibre 50 na frente. Um pouco mais adiante, há 2 sistemas de armas Phalanx em cada lateral. Além disso, um míssil antiaéreo Sea Sparrow foi adicionado próximo à formação Phalanx. Na parte traseira, você encontrará mísseis Sea Sparrow em ambos os lados e um sistema de apoio aéreo aproximado, como o Phalanx ou o SeaRAM. Dentro desse sistema de apoio aéreo aproximado está o radar de busca de banda Q. Logo abaixo, encontra-se o radar de rastreamento e mira de banda Q, e abaixo deste, o canhão Gatling de 20 mm, que dispara 4.500 projéteis por minuto. Todos esses projéteis são alimentados pelo tambor de munição. Quando uma lancha de mísseis tenta se aproximar a uma distância de cerca de 3 km, o sistema de apoio de defesa aérea é ativado e dispara projéteis, destruindo uma embarcação inimiga em segundos. Graças ao conceito de guerra com drones de alta velocidade como este, o Sea Sparrow pode destruí-lo com extrema precisão. Ele tem um alcance de cerca de 50 km, o que equivale a 30 milhas. Mas por que os EUA estão posicionando seu porta-aviões no Estreito de Hormuz? Bem, segundo os EUA, o Irã reforçou a segurança no estreito. Uma única bomba pode não ser suficiente. Eles precisam que o porta-aviões mantenha uma zona de exclusão aérea nesta parte do Oriente Médio. Isso abre caminho para que o B-2 Spirit penetre nas defesas e lance a enorme bomba anti-bunker. Assim, a Força Aérea dos EUA executa uma tática conhecida como duplo ataque. O primeiro bombardeiro lança uma GBU-57. Trata-se de uma bomba penetradora de grande porte. Ela se choca contra a montanha, arrombando as portas blindadas recém-reforçadas. Segundos depois, um segundo bombardeiro lança sua bomba NOP diretamente na cratera criada pela primeira. A segunda bomba penetra muito mais fundo na montanha antes de detonar. A onda de choque resultante não apenas danifica as instalações, como também provoca o colapso da montanha de dentro para fora. A fase final marca a maior mudança a partir de 2025. Não estamos mais apenas atacando instalações nucleares. Estamos visando a sobrevivência do regime. Das profundezas do Golfo Pérsico, o porta-aviões americano Georgia lança uma salva de mísseis de cruzeiro Tomahawk. Seus alvos não são fábricas, mas pessoas e centros de comando. Quartéis da Guarda Revolucionária Islâmica e sedes de inteligência são atacados para romper a cadeia de comando que alimenta a repressão aos manifestantes. Por fim, para evitar um ataque retaliatório contra Israel ou a Arábia Saudita, os EUA atacam as cidades de mísseis, os vastos depósitos subterrâneos nas montanhas Zagros. O objetivo é encurralar o arsenal balístico do regime no subsolo, enterrando sua espada antes que possam brandi-la. O segundo ataque foi concebido para ser a palavra final, combinando guerra cibernética, domínio espacial e o armamento convencional mais pesado da Terra. Os EUA criam um cenário de superioridade geográfica. Mas eis a questão: os bombardeiros B-2 Spirit já atingiram esses alvos durante a Operação Martelo da Meia-Noite. Então, por que precisamos de um segundo ataque? A razão é simples. Informações de inteligência indicam que eles removeram material nuclear crítico dos bunkers antes e depois do primeiro ataque. Então, vamos recapitular exatamente o que aconteceu durante a Operação Martelo da Meia-Noite. Os EUA mobilizaram 6 bombardeiros B-2 Spirit, cada um armado com bombas GBU-57, bombas de penetração profunda projetadas para alvos fortificados como Fordow. Esses ataques visaram a cordilheira diretamente acima da rede de túneis e das instalações subterrâneas de enriquecimento, com o objetivo de penetrar as camadas fortificadas e interromper as operações nucleares do Irã. Os bombardeiros B-2 também alvejaram pelo menos 6 das entradas de túneis conhecidas que dão acesso à instalação. Imagens de satélite pós-ataque
juntamente com avaliações de especialistas em armamentos, confirmaram que pelo menos 3 das 4 entradas principais sofreram danos significativos. Grandes crateras eram visíveis perto desses pontos de acesso, indicando um impacto direto e provável destruição da infraestrutura interna da instalação. Aproximadamente 1 hora antes de os B-2 cruzarem o espaço aéreo iraniano, um submarino da Marinha dos EUA lançou mais de 30 mísseis de cruzeiro contra o complexo nuclear de Isfahan. Um ataque simultâneo por mar e ar criou caos e sobrecarregou as defesas iranianas, adicionando mais uma camada de confusão a um ataque já avassalador. Por volta das 18h40, horário do leste dos EUA, 2h10 da manhã no Irã, o bombardeiro B-2 Líder lançou 2 bombas penetradoras de grande porte sobre a instalação nuclear de Fordow. Nos 25 minutos seguintes, 14 bombas MOP foram lançadas sobre Fordow e Natanz, atingindo os complexos subterrâneos reforçados. Quase simultaneamente, mísseis de cruzeiro atingiram Isfahan com precisão devastadora. Com a missão cumprida, os bombardeiros B-2 retornaram e deixaram o espaço aéreo iraniano tão silenciosamente quanto haviam chegado. Apesar dos extensos danos aos locais alvejados, Fordow, Natanz e Isfahan, o Irã transferiu secretamente seu estoque de 400 quilos de urânio, enriquecido a 60%, para um local não divulgado antes dos ataques aéreos dos EUA às suas instalações nucleares. Movimento incomum de caminhões em Fordow. Nos dias que antecederam os ataques, imagens de satélite revelaram um comboio de 16 caminhões de carga alinhados ao longo da estrada principal que leva à entrada do túnel da usina de enriquecimento de combustível de Fordow. Isso era extremamente incomum, pois uma atividade veicular em larga escala como essa nunca havia sido observada antes, sugerindo preparativos para o transporte de materiais sensíveis. No dia seguinte, a maioria dos caminhões havia desaparecido do local, enquanto alguns foram avistados a cerca de 1 quilômetro da entrada do túnel. A escala e o momento dessa movimentação indicavam fortemente a remoção de ativos críticos, muito provavelmente o urânio enriquecido. As operações de selagem dos túneis, conforme imagens de satélite adicionais, mostraram caminhões posicionados perto das entradas principais. Alguns veículos pareciam estar envolvidos no selamento dos túneis, provavelmente numa tentativa de impedir inspeções ou novos ataques. Essas ações sugerem um esforço coordenado para proteger ou ocultar o que estava armazenado no interior. De acordo com a Agência Internacional de Energia Atômica e a inteligência dos EUA, os salões subterrâneos de enriquecimento e as entradas dos túneis sofreram danos muito significativos. Alguns túneis teriam sido desabados ou aterrados em antecipação a um ataque aéreo. A infraestrutura acima do solo, incluindo sistemas de energia e instalações ligadas à conversão de urânio e à produção de metal, foi severamente danificada ou destruída. Relatórios vazados da Agência de Inteligência de Defesa dos EUA, baseados em avaliações iniciais de danos de batalha feitas pelo Comando Central dos EUA, confirmaram a credibilidade dessas conclusões. No entanto, as avaliações também observam que os ataques não eliminaram os componentes essenciais do programa nuclear iraniano. A maioria das centrífugas e dos estoques de urânio enriquecido permanecem intactos. Como resultado, a DI estima que, embora as ambições nucleares do Irã tenham sido adiadas, o atraso foi de apenas alguns meses, e não o desmantelamento. Mas vejamos os possíveis cenários em que essas centrífugas nucleares possam ter sido escondidas. Evidências e análises de especialistas sugerem que o Irã pode ter transferido material nuclear de Fordow para vários locais possíveis. Uma opção provável é a rede de túneis subterrâneos em instalações como o complexo nuclear de Isfahan, que, segundo relatos, permaneceu intacta após recentes ataques aéreos. Natanz, com seu histórico de construções subterrâneas, também poderia abrigar parte do material. Grandes instalações nucleares como Isfahan e Natanz têm capacidade para armazenar esse material, mesmo após danos parciais.
O Irã também pode tê-lo realocado para locais secretos ou não declarados, incluindo bases militares como Parchin ou bunkers subterrâneos desconhecidos. Dispersar o material por locais ocultos reduziria o risco de perda total. Também fizemos uma análise aprofundada dos componentes marítimo, aéreo e terrestre da tríade nuclear. Então inscreva-se para receber mais vídeos e não perder nada.